Bem-vindos a mais uma conversa sobre educação, uma educação diferenciadora, mais humana, mais próxima. Hoje recebemos a Lídia. A Lídia é mãe e professora do ensino superior e trabalha na Universidade de Évora, apaixonada pelo ensino e pela liberdade. E ouvi dizer que se juntarmos os dois, ainda melhor. Sim, se juntarmos os dois, muito melhor, sim. Lidera um grupo de investigação dedicado ao estudo da evolução demográfica, migrações, envelhecimento e transformações sociodemográficas em Portugal e na Europa. Pelo conhecimento nos dados estatísticos e nos jovens com quem convive diariamente, fez da saúde mental uma das suas causas para que nenhum sofrimento tenha que ser escondido ou se torne invisível. Porque sociedades mais saudáveis promovem relações e pessoas saudáveis. E jovens saudáveis mentalmente potenciam novos mundos. Verdade. Obrigado pelas palavras, de facto. Acreditas na mudança e no poder das perguntas. Criaste a página do Instagram Sala 111 e com um grupo de alunos jovens adultos, como um espaço de reflexão para a liberdade de pensar e questionar tudo. Sim. Nunca deixar de questionar. É isso mesmo. E olha, é mesmo por aqui que eu vou começar. Porque, como dizes, uma pergunta faz nascer outras 1000 perguntas. Então eu vou começar aqui por esta. Como é isto de ser para além de existir? Olha, ser para além de existir, primeiro agradecer o convite para estar aqui e depois dizer-te que ser para além de existir surge de muitas perspectivas e tu começaste por referir o facto de eu ser demógrafa / socióloga e, portanto, num mundo em que nós estamos a envelhecer cada vez mais e onde, enfim, se defendem muito que é através das migrações que nós vamos ter alterações demográficas e significativas, na verdade, além daquilo que são as alterações demográficas, nós precisamos de mudar o comportamento humano. E é preciso colocar os nossos jovens a pensar sobre o que é pensar, porque lhes falta muito esta ferramenta. Ou seja, durante os 12 anos letivos que antecedem o ensino superior, os jovens estão formatados ou pré-formatados para estarem sentados numa cadeira, em frente a um professor que despeja a matéria. E muitas das vezes o ensino acaba por ser muito mais sobre aquilo que é o conteúdo programático, que é definido por alguém, que os jovens muitas das vezes nem entendem muito bem, quem não se lembra de ter lido Camões ou outros autores sem saber muito bem porque é que estava a fazer, e na verdade tem muito a ver com isso, tem a ver com o facto de podermos possibilitar aos jovens que eles tenham esta capacidade de pensar fora da caixa, de se questionarem. É muito difícil hoje em dia estares em contexto de ensino superior, por exemplo, ou estás a conversar com um jovem que tem 18, 19 anos e que ainda não percebe muito bem o mundo onde está. Eu li esta manhã uma notícia que dava conta de que 52% dos jovens no Reino Unido, da geração Z, considera que neste momento o país precisa de um líder / ditador. E, portanto, isto é do Reino Unido, mas tem que nos fazer pensar a nós também. Porque se mantivermos o mesmo sistema educativo que temos agora de aprendizagem muito monótona, os nossos jovens não vão ter capacidade de pensar. Costumo fazer um exercício muito simples em aula, que é colocar-nos no papel do outro. E o papel do outro é, se já passámos fome, se já tivemos se os nossos pais não tiveram dinheiro para pagar as contas, muitos ses. Porque os ses permitem aos jovens questionarem-se. Refletirem, e refletirem. Não é? E de facto, a minha premissa é que por cada pergunta há mais 1000, e há mais 1000 porque quando eu faço uma questão, eu tenho muitas questões atrás dessa. Quando o aluno me coloca uma questão, eu retribuo com 10 questões a seguir. Porque não sou eu que tenho que pensar sobre o assunto. É o aluno que tem que ter a capacidade também de poder refletir. Nós temos nas universidades portuguesas neste momento o modelo de Bolonha, que supostamente assenta na premissa do aluno trabalhar por ele próprio. E a minha questão é, como é que eu coloco os alunos do ensino superior a trabalharem por eles próprios, quando durante 12 anos todo o sistema diz, não, eu trabalho por ti, tu só tens que aprender, chegar aqui e fazer a avaliação. Olha, acho que tocaste aí em vários pontos que me é impossível não os sentir, porque na verdade tudo isso foi o que nos moveu e que nos trouxe de alguma forma a pensar aqui a Open, porque na verdade aquilo em que nós acreditamos é exatamente aquilo que tu estás a espelhar, sendo que nós temos aqui neste momento uma realidade de crianças e jovens que ainda não contemplam essas idades de quem vai integrar o ensino superior, como a realidade que tu estás a trazer,
mas é exatamente a necessidade de os munir destas ferramentas, aquelas que tu estás a dizer que sentes falta quando eles lá chegam. Portanto, é muito comum que uma criança aqui, nesta troca que há com os adultos, que não procura resposta no sentido de ok, é em ti, é nesta figura do professor, do tutor, do adulto em que eu vou encontrar a resposta. Não. O que te é devolvido é coisa tão simples como, sei lá, de onde é que vêm as abelhas, ou de onde é que vem o mel, ou o que for. Não é? Isto é devolvido. Diz-me tu de onde é que achas que vem. Eu não sei. O que é que podes fazer? Olha, um exemplo que eu utilizo nas aulas e que não é de todo simpático para os alunos pensarem nisto é o exemplo que vem da primeira infância, que é o momento em que todos nós tivemos que fazer o desfralde. E então, em sala de aula, eu pergunto, então, quando vocês têm vontade de ir à casa de banho, o que é que vos acontece? Vocês vão, sentam-se na sanita, como todas as pessoas, e fazem imediatamente, vão e ficam à espera para ter aquele tempo para poder fazer. E há uma das aulas em que eu faço esta pergunta e houve alguém que me disse, mas pergunta tão absurda para fazer. E eu disse, não, isto não é uma pergunta absurda. Isto advém daquilo que é a vossa experiência evolutiva. Porque provavelmente, se vocês são aquelas crianças ou jovens que entram numa casa de banho e que têm que esperar 5 minutos, 2 minutos, para poderem fazer um xixi, que é uma coisa muito simples, isto significa que possivelmente o vosso desfralde não foi respeitado. Então o vosso tempo, enquanto jovens, enquanto pessoas, começou por não ser respeitado na primeira infância. E de facto é isto que tu dizes, não é? Ou seja, claro que naquele momento da vida deles é difícil uma criança fazer um motim e dizer não vou fazer quando o adulto decide, mas cabe-nos a nós, adulto, capacitar a criança para que ela questione. Nós queremos adultos resilientes, mas não queremos crianças que questionam. Então, eu acho que é exatamente isso, é a premissa que é. Nós queremos que eles estejam aqui de uma forma muito passiva, não é? Muito passiva, muito obediente. As expressões são mesmo estas, nada simpáticas, mas a realidade. Passivo, obediente, não conversador, portanto uma criança que não levanta ondas, que permita que a coisa flua. Eu passo informação e tu absorves, não é? Preferencialmente de forma adequada e que depois consigas colocar num teste por escrito aquilo que eu passei, não é? Mas depois procuramos questões como soft skills, jovens criativos, pessoas que tenham a capacidade, tal como tu disseste, de pensar fora da caixa, de se questionar. Mas durante todo o percurso deles académico, aquilo que foi mantido foi a de... É isto, de se manterem quase que num rebanho, não é? Quase que ser mais um e lá está, e não levantar ondas. É isso que até é quase que premiado ou valorizado como sendo o comportamento adequado para o ambiente escolar, não é? E não o contrário. Mas, e agora a questão é, o porquê nós podemos saber, podemos falar até da Revolução Industrial, de como é que surgiu a educação, podemos falar de tudo isso, da necessidade da escola e desta educação mais formal e pensada, não é? Mas se nos distanciarmos disso e pensarmos hoje em dia, onde isto já vai sendo cada vez mais trazido, isto exige de quem os acompanha, isto exige de nós, profissionais. Sim. Esta capacidade de também saber lidar, porque eu estou aqui com as primeiras idades e eles perguntam de forma natural. Seja na idade dos porquês ou nas outras consequentes, não? Eles perguntam. Mas isso é-lhes retirado com o tempo. Não é? Sim. Isso causa desconforto, alguém estar sempre a perguntar, não é? Mas porquê? Mas e se eu não quiser? E se eu puder fazer diferente? Causa desconforto porque a partir do momento que tu tens uma criança que está a questionar, essa criança está a questionar a autoridade do adulto. Certo. E a partir do momento que questiona a autoridade do adulto, o adulto que não foi educado emocionalmente não sabe lidar com esse porquê. E o porquê não é sobre ti, não é? O porquê é sobre aquela criança. Aquela criança quer saber, o que ela te está a perguntar. Por exemplo, dá um exemplo dos meus filhos, que não são estudantes universitários, têm 5 anos, um deles, aqui há dias, dizia: mãe, se o castigo não resulta, então porque é que continuam a pôr-nos de castigo? Quando eu estou de castigo porque fiz alguma coisa errada, ou se algum dos meus amigos está de castigo, nós vamos estar no castigo simplesmente tristes. Então, tem que haver uma alternativa. E ele queria saber quais é que eram as alternativas. Depois falámos sobre isso. Mas, de facto, é muito difícil tu explicares ao adulto que a educação não é sobre o seu ego. Com toda a certeza, que vai tudo, era mesmo a educação isso, vai é sobre a criança, não é? Eu disse de certo porque realmente o adulto se coloca nesta posição de autoridade, não é? Sim. E este questionamento por parte das crianças, principalmente à medida que elas vão crescendo, ali num hiato do pós-idade dos porquês e ali até uma pré-adolescência, não é?
é muito visto como má educação. Sim. E na verdade é isto, são conceitos que se misturam precisamente porque o adulto não está a compreender qual é que pode e deve ser o papel dele na educação destas crianças. Podemos falar numa perspectiva de pais, podemos falar numa perspectiva como a nossa, de caso de mães e de profissionais na educação, em idades distintas, mas a sentirem exatamente a mesma coisa, porque nós continuamos a ter crianças que nos chegam à Open, seja para que idade for, mas à medida que vão sendo mais velhas, isto vai sendo cada vez mais flagrante, que é o já estarem com este padrão, não é? O colocarem o adulto, seja professor ou qualquer outra pessoa que faça parte aqui de um contexto escolar, colocarem o adulto aqui numa posição de autoridade, e depois, e no caso do professor, de esperarem a informação, não é? A orientação. Na verdade, o modelo atual de ensino, aquele que todos nós seguimos, tendencialmente, é um modelo de despejar informação. E se calhar não devia dizer isto, mas hoje em dia qualquer estudante que não seja um curso muito técnico, não estou a falar de física quântica, nem de medicina, mas qualquer estudante de um curso mais acessível pode fazer o curso através do YouTube. Não precisa de ir às aulas. Porque o professor estar a despejar matéria, ou eu estar em casa a ver vídeos no YouTube, ou eu pedir ajuda à inteligência artificial é a mesma coisa. Porquê? Porque aquilo que os estudantes sentem quando chegam ao ensino superior, já depois deste longo período dos 12 anos, é que nada está a acrescentar à formação deles, em muitos dos cursos que nós temos. E nada está, não é? E nada está, na verdade. Claro que todos nós passamos por isto, por aquela sensação de estarmos a fazer um curso e quando entramos no mercado de trabalho termos um choque e de repente a realidade é outra, ok, é um facto, mas os jovens que nós fomos na década em que fomos estudantes, eu entrei na universidade há 22 anos, portanto passou muito tempo, desde então até hoje os jovens não são os mesmos, as crianças não são os mesmos, o mundo não é o mesmo. Nós crescemos sem telemóveis, não é? Eles crescem numa era completamente diferente. Como diz o meu filho, mãe, pergunta lá ao amigo Google, a ver se ele nos pode ajudar. Nós não tínhamos o Google para perguntar. E, portanto, o porquê de uma criança, na verdade, eu estava aqui a ouvir-te, e estava a ver os livros aqui atrás de nós, e estava a imaginar que o porquê de uma criança, na verdade, é uma enciclopédia. E é o porquê que permite que a criança crie a enciclopédia. Se eu não explicar quando uma criança questiona, eles vão chegar à idade adulta a serem adultos inúteis, como disse uma vez uma jovem. Que é uma frase que eu mantenho na minha cabeça já há muitos anos, porque nunca tinha ouvido ninguém na casa dos 20 anos dizer a minha mãe fez-me uma adulta inútil. Porque a jovem, a primeira vez que chega à universidade, fez coisas tão extraordinárias como cozinhar, fazer a cama, despejar o lixo, tratar dela própria e escolher a roupa. Sim, depois entramos até nestes... Estamos num caso extremo, é isso, ok? Né? Que nem sequer tem a ver com o sistema educativo, mas que conjuga os dois. É isso, mas de nós facto, somos um todo, não é? Ela vivia nesta bolha, não é? Claro. E para ela a universidade foi um choque de todos os aspectos. Sair de casa dos pais, que já é uma experiência diferente, e depois passar por isto. E alguém que tem esta consciência de dizer eu sou uma adulta inútil, é porque tem um impacto muito negativo nela. Teve uma consciência, não é? Teve a consciência, mas o impacto que tem é significativo. E muitas das vezes ele começa em sala de aula, porque o professor não tem disponibilidade. Vejamos, quando digo que o professor não tem disponibilidade, também temos que perceber que muitas das vezes temos turmas de 30 alunos com um professor. E sabemos o quanto isso é difícil, não é? Ou seja, precisamos de turmas mais pequeninas e mais professores. Eu tinha aqui até uma frase tua que diz, e que se prende com esta questão fundamental dos nossos dias, que é esta de ter tempo, não é? Sim. Poucos se dedicam a escutar e observar quem à nossa frente se dedica a aprender e a questionar. Sim. E é exatamente isso. Sim. Porque tu entras numa sala de aula e, independentemente da idade que os jovens têm, mas eu diria que quanto mais velhos eles ficam, maior é o distanciamento entre o professor e o aluno, porque diz-nos a ética profissional que assim deve ser. Como dizia uma colega minha, bom, na verdade todos compramos papel higiênico, não é? Pronto. É uma coisa muito simples, mas a verdade é que todos passamos por isso. Mas, de facto, é difícil tu estares a dar uma aula e perceberes, por exemplo, que se calhar tem ali um miúdo a ter um ataque de ansiedade e eu estou a dar isto e não estou a vê-lo que ele está a ter um ataque de ansiedade. Então eu tenho que parar a aula. Eu, Lídia, paro a aula e digo, ok, tudo bem, esqueçam a matéria que temos para dar e agora vamos falar sobre como é que se lida com a ansiedade, o que é a ansiedade, e já estamos no ensino superior. E, portanto, eu acho que qualquer professor, em qualquer momento, deveria ter a capacidade e a possibilidade de parar e dizer, ok, vamos tirar 10 minutos, 15 minutos de aula, 20 minutos e vocês vão utilizar o tempo para algo que seja útil, aquilo que vos interessa. Querem falar sobre, sei lá, querem falar sobre o Big Brother? Vamos falar sobre o Big Brother. Mas algo que motive o estudante naquele espaço de tempo, porque a escola é uma casa, não é? A nossa segunda casa, aliás.
Eu diria que para muitos é a Muitas primeira vezes casa. é a primeira, não é? Onde passamos mais tempo durante a semana. Passamos de forma mais ativa. tempo e, na verdade, aquilo que está a acontecer e que tem vindo a acontecer é que o modelo paradigmático da forma como a sociedade tem evoluído tem transformado os nossos pares em educadores e tirado este papel aos professores e aos pais. Porque é entre os jovens que há as conversas de interesse. Os pais têm longas horas de trabalho, lá está, a questão da Revolução Industrial e tudo mais, mas os professores não têm tempo, não têm disponibilidade. Eu acho que é um bocadinho isto, é o dar aqui um passinho atrás e o pensar o que é que nos move na própria profissão e, por outro lado, o que é exigido na profissão, não é? Sim. Se é o cumprimento curricular, se é, como nós privilegiamos e aquilo em que nós efetivamente acreditamos, que é este enfoque na relação que é estabelecida. Mais do que qualquer criança, qualquer aluno ser o centro, não é, do seu processo, é a relação que é estabelecida, sim, porque é aqui que nós nos vamos sentir validados, ouvidos, pessoas, não é? E muitas vezes é neste processo, seja nestas primeiras idades ou quando chegam a ti e felizmente se conseguem cruzar com alguém no percurso deles, mesmo que seja num percurso já de ensino superior, que os possa acolher e muitas vezes, e acredito eu, corrija-me se eu estiver errada, mostrar-lhes até o que eles estão a sentir, quase que nomear, sim, ali as emoções deles e que eles consigam perceber como é que conseguem gerir-se dentro daquilo que estão ali a sentir, porque não é esse o nosso foco. Porque não é isto que nos é possibilitado. Sim, sabes que eu estava-te a ouvir e estava a pensar na visita guiada que fizemos, agora antes da nossa conversa, aqui ao vosso espaço. E a palavra, eu gosto de dar palavras às coisas que eu observo, e a palavra que vos atribuo é aldeia. Porque é preciso nós termos que a escola seja uma aldeia. É preciso que haja espaço para todos e que todos contribuam de igual forma. E as crianças precisam da questão do vínculo. Nós precisamos para podermos evoluir. E, de facto, se nós pensarmos, e acho que aqui é paradigmática aquela velha frase de que um professor primário dita aquilo que nós somos no futuro, né? A questão do acolhimento, a questão de como é que nós nos fizemos, como é que nós fomos vistos quando estávamos na escola primária. Certo. Na tua opinião, quão relevantes são esses primeiros anos? São significativos e são determinantes. Porquê? Porque nós, estou a dizer nós, mas enfim, se calhar algumas pessoas têm esta experiência. Eu acho que nós já não passamos pelaquela experiência dos nossos pais e dos nossos avós de ter professores que davam reguadas e que batiam e que, mas possivelmente algumas pessoas ainda passam por isto. Mas é determinante porque as palavras que tu ouves naquela fase condicionam o teu comportamento. E vão condicionar o teu comportamento porque tu aí já tens noção de ti próprio, já tens noção do espaço à tua volta. Como eu costumo dizer sobre um dos meus filhos, tu tens consciência sobre ti e sobre os outros. E tu teres um professor da escola primária, o primeiro professor que tu tens, que te ensina as primeiras coisas mais simples, mas que te coloca no fundo da sala porque tu até és o mais irrequieto, certo, isso vai fazer com que tu te sentes sempre ao fundo da sala. Porque tu vais acreditar... a própria imagem que tu exatamente, tens de ti, não é? É a altura em que tu estás a definir esta identidade. Automaticamente. Se tu fores um menino e chegas à escola com as unhas pintadas, com uma saia e com uma bandolete de unicórnio, e se tu tens o professor que está à tua frente e que te diz isso não é apropriado, das duas uma. Ou tu tens uma personalidade do caraças e ignoras aquilo, certo, ou então aquilo vai-te marcar. E naquele dia podes não ficar preso, mas tu vais começar a retrair-te. E tu vais deixar de ser o menino que usa as unhas pintadas e a bandolete e todos os dias vais tirar uma parte de ti. E, na verdade, o professor não está a respeitar aquilo que tu és. Porquê? Porque o professor foi formatado. E quando eu estou no ensino superior a formatar daquela forma, só daquela forma, não existem outras formas de educar, isso condiciona à partida. Diz uma coisa, ainda que não seja a tua área, não é? Como eu pude apresentar há pouco, sim, achas que haveria impacto se o nosso sistema de ensino superior se dedicasse, se calhar, mais a estas temáticas que nós estamos aqui a abordar, a quando da formação de professores? Claro que sim, sem dúvida alguma. Aliás, tu tens os professores neste momento... Professores e educadores, não é? Estamos aqui professores a colocar... educadores... Porque até o olhar, e eu aqui é um bocadinho mais... Desculpa a minha expressão, mas aqui um bocadinho puxar a brasa à minha sardinha, até a visão, a importância de nós conseguirmos reconhecer, e aqui
acredito que também esteja muito na falta de conhecimento até de algumas pessoas, quero acreditar que seja por isso e não por mais nada, de conseguirmos reconhecer o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento enquanto crianças nos primeiros 4 anos de vida. Portanto, até a abordagem que existe nas crianças nesta idade de creche, que passamos para o pré-escolar e que chegamos ali a uma idade em que o foco é muitas vezes a preparação para um primeiro ciclo e para uma aprendizagem de letras, de números, de aprender a ler, de aprender a escrever, e então por aí em diante a coisa só se intensifica neste processo. Mas é isto, esta importância de formar professores mais quê? Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, porque estava aqui a pensar sobre isto e acho que faz todo o sentido, que é, basta tu pensares no facto de que tu, antes de uma criança nascer, quando estás grávida, tu já estás a pensar no futuro. O que é que ela vai vestir, como é que se vai chamar, como é que vai ser, para que escola é que vai. Ela nasce, a primeira coisa é qual é que é a creche, e a seguir qual é que é a escola, e a seguir qual é... Tu nunca estás a viver o momento. O momento. Tu não estás, nós estamos sempre a dizer às crianças que elas não estão a viver o momento. Então, quando tu estás no ensino e quando tu estás a formatar aqueles jovens que vão ser os profissionais do futuro, e eu costumo dizer que numa sociedade envelhecida somos cada vez menos aqueles que vão cuidar daqueles que vão viver cada vez mais tempo e, portanto, temos que reeducar a sociedade, certo. Faltam capacidades, skills nos nossos jovens no ensino superior, como tu teres um curso de educação básica onde não se falam sobre emoções. Certíssimo. Logo à partida. Onde tu não capacitas para a diferença. Onde tu tens que fazer uma formação muito específica sobre se tiveres crianças neurodivergentes. Porque isto não está no by the book. Não está contemplado. Mas tem que estar contemplado. Nem que eu tenha só uma criança em toda a minha experiência educativa. Mas tem que estar contemplado. Tu tens que ter ferramentas. Eu posso ser um enfermeiro, tenho a formação geral e depois vou fazer uma formação específica. Sim. Mas eu não vou aprender só, agora vou ser enfermeira e vou só aprender a tratar de uma ferida que fica aqui no antebraço. Eu primeiro tenho uma formação base, ampla. E no ensino aquilo que nós estamos a transmitir, quer dizer, de forma transversal no ensino superior aquilo que nós estamos a transmitir são as teorias. Existe a falta da prática, existe a falta de disponibilidade também de muitos jovens ok, agora vou fazer um estágio, mas o estágio implica trabalhar. O estágio não é só sentar-me e observar. Aqui, uma partilha mais pessoal, falava com a diretora da escola dos meus filhos que me dizia, tive aqui uma jovem, até vem da sua área, da sociologia, que queria fazer um estágio aqui no infantário. E eu fiquei super fascinada, porque tenho conversado com a Lídia e acho que era super interessante trazer aqui alguém que fizesse um projeto e perguntar-lhe, então, e tu querias vir porquê? Porque eu gosto de crianças. Mas qual é que era o objetivo? O meu objetivo era ficar aqui e ajudar-vos, se vocês precisassem. Mas então, e o que é que tu pretendes fazer no futuro? Todos tivemos dúvidas, é um facto. Mas nós não estamos a capacitar os jovens e os futuros profissionais para lidar com aquelas que são as mudanças da sociedade. Olha, nós ainda continuamos a receber crianças, isto agora que disseste no fim, remeteu-me para isso, nós continuamos a receber crianças, algumas delas aqui ao nível das idades aqui do primeiro ciclo, e que o que elas questionam, o que elas nos trazem é uma falta de conhecimento de si próprias. Sim. Imensa. E nós há minutos falávamos de que é a altura em que nos estamos a formar enquanto pessoas, tudo certo, mas estamos mesmo a falar de crianças que quando integram a nossa pedagogia, quando integram as nossas escolas, e a primeira coisa que sentem é, ok, espera aí, eu aqui posso ser. Durante este processo eu vou perceber que eu não sei bem quem sou ainda. Sim. E vou passar por todo um processo de conhecimento que é, espera, eu aqui tenho liberdade em alguns momentos, então eu vou ter que me adaptar a eles. Eu aqui consigo me relacionar desta forma, aqui o adulto não vai gritar, não se vai posicionar num lugar de autoridade, o castigo não é a forma para resolver situações, sou convidada a estar constantemente em diálogos, tenho alguma questão com algum par, ele é trazido, portanto eu não converso sobre os outros, eu converso com os outros. Sim. Espera aí que isto é tudo muito diferente, não é? Então, todo este processo que eles passam faz com que depois, aí sim, se conheçam, não é? Sim. E são até as famílias a trazerem-nos isto, que é uma nova criança. Que bom! Passam depois aquele processo do fogo. O que é que se passou antes? O que é que aconteceu? Porque é que tivemos que passar por isto? E depois chegam àquele do, ok, olha que bom. Nós aqui estamos a falar de mais do que isto, não é? Estamos a falar de que, então, se no ensino superior, ao caso na educação, nós estamos a reconhecer esta necessidade urgente de mudança,
Mas, mais uma vez, estamos a partir do pressuposto que eles continuam a chegar ao ensino superior assim, não é? Pouco críticos, à espera que as coisas aconteçam, à espera só que venha um plano de estudos no qual eles não intervêm, portanto estamos a falar de um plano de estudos que lhes é dado e entregue, e isto só aqui para quem ainda não nos conhece, e como eu te pude mostrar há uns minutos atrás no final da nossa visita, nós aqui temos as nossas crianças desde muito cedo, algumas até antes de terem a idade para a escolaridade obrigatória, não é? Que é aquele grande marco, são crianças que aprendem a organizar o dia delas, não é? Estamos a falar de crianças, como tu pudeste ver, são crianças que estão de tal forma envolvidas naquilo que é o processo delas de aprendizagem, que estamos a falar de, olha, eu compreendo qual é que é a necessidade de eu ter aqui momentos e blocos na minha semana para pesquisa, para matemática, para português, para ciências, e depois para as oficinas que vão tendo, eu aqui aprendo um instrumento musical, e isto acontece, e são elas as primeiras a ajustarem a própria rotina na eventualidade de existirem coisas que se alterem, não é? Porque a vida é isto mesmo, não é? E tu partilhaste comigo que no ensino superior tem jovens que não conseguem fazer. E é engraçado, estás a dizer isto sobre jovens, sobre crianças que têm 6, 7, 8, Exatamente. 9, e eu depois tenho os outros que já têm 18, 19 e 20, e que têm uma extrema dificuldade de, não só de se questionarem, de se conhecerem eles próprios, mas de lidar com os outros. E de lidar com os outros no sentido de respeitar o espaço do outro, de não entenderem muito bem o conceito de limites, que é fundamental, ou seja, tu tens jovens que hoje, em contexto universitário, têm menos consciência do que os teus jovens aqui, com 6, 7, 8, 9 anos. E isto acontece porque, de facto, nós os formatamos. Um exemplo muito paradigmático é, por exemplo, tu teres jovens que fizeram a candidatura ao ensino superior com o e-mail dos pais, são os pais que veem os mails, são os pais que tratam de tudo. E isto são coisas muito... Há jovens que não sabem abrir um Word e escrever um texto no Word. Isto é uma coisa básica. Okay? Também sabem fazer vídeos no TikTok. Pronto, fixe. Fico muito feliz por eles. Têm essa capacidade e não canalizam as capacidades para algumas frentes. Mas então, se eles canalizam as capacidades para aí, nós também temos que nos adaptar. É exatamente isso, que adaptação é que também houve por parte do ensino, e estamos aqui, isto é uma pergunta retórica, né? Porque na verdade sabemos que não houve. Está tudo de tal forma estanque para a evolução tão rápida do mundo, tal como tu descreveste há pouco, não é? Não havia telemóveis, hoje em dia tudo se faz, é possível fazer um curso com vídeos no YouTube e com inteligência artificial. E então? E então estamos a perder o sentido crítico, capacidade criativa e a possibilidade de eles se questionarem sobre aquilo que está à frente deles. Olha, um exemplo muito simples. Eu fiz uma avaliação aqui há umas semanas e uma das perguntas era: quem sou eu? A disciplina chama-se Problemas Sociais Contemporâneos e a pergunta era: quem sou eu? E depois eu disse-lhes: vão perguntar à inteligência artificial e a seguir reflitam sobre a resposta que ela vos dá e aquilo que vocês aprenderam nesta unidade curricular. Ai, por favor, partilha qualquer coisa. Muitos deles pegaram naquilo que a inteligência artificial respondeu, que foi: não sei quem tu és porque não tenho informação suficiente sobre ti, e esta foi a resposta deles. Porque não há o salto para o resto, não há o salto para questionar. Se eu convidar alunos, olhem, hoje vamos ter uma aula no jardim. Prof, no jardim, está frio, ou está muito calor porque estamos em Évora e está calor. Não queremos. Mas vamos para o jardim, vamos sair da sala de aula, vamos observar. Mas isso é difícil, em turmas de vários cursos, ok? E, portanto, ao longo dos anos nós fomos-lhe tirando esta... No outro dia houve um jovem que me escreveu uma frase que eu gostei muito, que foi: ao longo da vida nós vamos perdendo a liberdade para pensar. E de facto é isto, não é? E se eu não tenho um sistema educativo que promove a criatividade, como tu dizias há pouco, ok, eu agora quero um sociólogo que tenha um mestrado em design e depois um doutoramento em arquitetura paisagista. Ok, ele tem que ser uma pessoa cheia de criatividade. Certo. Mas espera lá, como é que eu vou chegar a esta pessoa se durante 12 anos eu estive a dizer: não podes pintar fora da linha, espera, não podes pintar uma zebra a cor arco-íris, e tu és um rapaz e não podes trazer uma saia, e tu és uma menina e não podes rapar o cabelo. É muito paradigmático tu entras no ensino superior, e claro que depois também depende muito das áreas de formação e dos cursos.
E há cursos em que, de facto, Ainda a malta vê certo. o mundo num quadrado. E a mim assusta-me, por exemplo, cursos como psicologia em que tu tens jovens que entram no ensino superior com uma ideia muito convicta de que não, abordagens alternativas na educação são péssimas, porque as crianças vão ter muita permissividade e não podemos ter este tipo de malta. Calma. Sim, nós quando aqui temos visitas e alguém nos... E a visita é feita e nós conversamos sobre as possibilidades que eles têm. Por exemplo, uma criança que começa a transitar para um espaço onde já é mesmo um espaço de estudo, não é? Portanto, onde naturalmente vão passando mais tempo sentados do que propriamente ativos, um bocadinho mais de tempo também na própria sala, e isso inclui terem a agenda deles. Isso pode incluir virem à biblioteca, estar aqui, verem os livros deles, registarem aquilo que estão a aprender, ter algum momento de computador, seja para pesquisas, seja para fazerem parte de algum suporte digital que nós temos, que acompanha algumas matérias. Não tem que ser necessariamente escrever ou ouvir, que não é bem esta dinâmica, mas nós dizemos, olha, numa fase inicial, eles vão estando aqui, mas podem estar 1 hora, depois podem sair, vão correr, vão tendo o tempo deles, eles retomam à medida que lhes vai fazendo sentido, até que depois, naturalmente, e de acordo com aquilo que também tem sido a nossa experiência, eles vão passando as manhãs, depois vão se integrando também nas oficinas deste grupo, que vão tendo outros desafios e que vão exigindo também outro tipo de maturidade e de compreensão para as dinâmicas que vão sendo desenvolvidas. Então, mas espera. Então, mas não vem para aqui. Então, se vai passar agora para, imagina, o primeiro ciclo, ou o que for, vai passar a estar aqui. Então, não. Um bocadinho mais híbrida, é assim uma coisa um bocadinho mais respeitadora, não é? Pode acontecer e pode não acontecer. E há momentos em que o fim de semana foi muito agitado e, na verdade, a segunda-feira está assim um bocadinho mais complicada, vão passando, fazem a tarefa deles, vão passando, à tarde nós conversamos e dizemos, olha, é necessário, esta foi uma responsabilidade que é tua, tu conseguiste... Tu inscreveste-te para fazer isto, vamos terminar, por favor. E sabes também que, eu estava aqui a pensar na minha perspectiva de demógrafa e perspectiva de futuro, e sabes também que possivelmente estes jovens vão passar por todas as mesmas etapas que os outros passaram, na forma como vocês os estão a formar, mas possivelmente, vamos imaginar que os vossos jovens fazem todo o percurso e que entram na universidade e vão passar por aquela coisa meio louca de os primeiros meses são muita festa e muitas saídas à noite e muitos amigos e tudo normal. Jovens. Mas possivelmente, quando eles fizerem a pausa do género, ok, agora já chega e agora quero fazer todas as outras coisas que preciso de fazer, eles vão estar muito mais capacitados para terem um dia-a-dia organizado. Certo. Porque eles foram não moldados pelo sistema, mas o sistema moldou-se a eles e ao tempo de cada um. Por exemplo, de tudo, eu acho que eles foram capacitados. Capacitados. E quando, por exemplo, as universidades passaram a ter, e todos os níveis de ensino passaram a ter algo que eu pessoalmente não sou muito fã, que é quando tu tens um aluno com necessidades educativas especiais, tu tens um relatório sobre esse aluno e o relatório diz: este aluno precisa de X tempo extra para fazer as avaliações. A questão é que eu estou a colocar o aluno dentro de uma caixa, quando na verdade ao lado dele pode haver alguém que não tem nenhum diagnóstico e que também precisa desse tempo. E é preciso o professor, ou deveria ser capacitado o professor, para ter o espaço e a liberdade ter essa autonomia, não é? Há um programa, o programa tem que ser cumprido. Ok, no caso do ensino superior ele foi aprovado pela A3ES. Tudo ok, perfeito, mas tem que haver liberdade para que o professor se adapte a cada grupo. Porque cada turma é uma turma. Tem que haver uma flexibilidade e dentro de cada turma tens não sei quantos indivíduos que são Exatamente. Todos diferentes. Eu não consigo capacitar um jovem que tem a atenção durante 10 minutos da mesma maneira que eu capacito um jovem que tem a atenção durante 2 horas. E atenção que eu sou uma das sortudas que consegue dar uma aula de 2 horas sem ninguém mexer no telemóvel. E eu não tenho que dizer nada, ok? Portanto, eu entendo, hoje todos mexemos no telemóvel, hoje todos somos exemplo uns para os outros, mas é preciso criar as ferramentas naquilo que é o sistema. Convém lembrarmos que nós estamos num dos países da Europa em que as crianças mais cedo entram no ensino. Certo. E isso condiciona bastante. Porque uma criança que entra na escola aos 5 anos e uma criança que entra na escola aos 7 tem uma consciência e uma inteligência emocional diferente. Aliás, também por nós estarmos a estender tanto a nossa esperança de vida, e aqui fazendo um bocadinho o paralelismo também com a questão da demografia, o facto de estendermos a nossa esperança de vida faz com que, de forma genérica, o cérebro dos jovens, como todos sabemos, ele para de se formar ali em torno dos 25 anos, mas a verdade é que ele tem vindo a estender o momento em que, ok,
Eu deixei de ter um cérebro imaturo e passei a ter um cérebro maduro. Porquê? Porque como eu agora vivo em média até aos 90 e qualquer coisa... Que ele estendeu mais um bocadinho. Ele estende mais um pouco, porque biologicamente o corpo foi-se adaptando a estas novas capacidades. Da mesma maneira, por exemplo, que antigamente todas as mulheres tinham filhos mais cedo porque viviam menos tempo, hoje podemos adiar mais, embora exista aquele limite, mas podemos adiar mais por uma questão de, se eu vou viver até aos 90, porque é que não posso ser mãe aos 40 e qualquer coisa, ok? E, portanto, convém termos também aqui presente esta ideia de que a imaturidade que nós temos hoje nos jovens é diferente da imaturidade que tínhamos antigamente. E porque antigamente tínhamos que fugir, eu agora ia dizer antigamente tínhamos que fugir das guerras, mas continuamos a fugir das guerras, não é? Hoje os contextos sociais são outros, mas isto também condiciona aquilo que é a forma como o sistema continua a olhar para as crianças. As crianças são coisas, estão ali, sentados. E nós estamos, por isso é que falamos tanto sobre inteligência artificial, mas já as treinámos antes, não é? Mas por isso é que eu já referi esta palavra algumas vezes, que é a questão mesmo de as capacitar. Eu acho que tem muito a ver com o reconhecimento que nós temos perante indivíduos, que é o que nós somos todos, pessoas, independentemente da idade que nós tenhamos. Eu há bocado, quando estava a referir aquilo, o que eu estava a querer expor era esta questão até das famílias. São as primeiras até a questionar, mas assim vão estar pouco tempo lá dentro, mas assim vão estar a trabalhar menos. E eu sou a primeira a devolver uma pergunta, que é, vamos agora colocar aqui à parte todas estas questões, mas na escola, pública ou privada, mas não é possível que haja esta flexibilidade. Isto é uma discussão para outros 500, porque na verdade é possível que haja esta flexibilidade, sempre. Nós estamos aqui, não é? Nós somos uma escola, claro. e funcionamos respeitando tudo aquilo que estamos aqui as duas a conversar, que é o horário deles em setembro, né? Os seus filhos têm 5, para o ano irão para a escola, o horário deles em setembro será o mesmo que eles vão ter em junho, e a maturidade deles não é a mesma. Pois não. A noção que eles têm de escola, a capacidade de estarem ali naquele foco, tudo não é a mesma. E não é a mesma durante todo o ano. Ok? Pronto. Mas isso parte do pressuposto que é. Portanto, aquele bloco que ele vai ter, de momento, em sala, que na altura não está dividido ainda aqui em disciplinas, mas são blocos em que vai ter que lá estar, são aqueles e ponto. O almoço tem que ser naquela hora, aquilo tem que ser ali naquele tempo. Portanto, nós começamos a isto, desde muito cedo, a colocá-los naquilo que são exigências de recursos, muitas vezes de logística para servir adultos, não é? Para servir uma organização. Não quer dizer que nós não tenhamos também que as cumprir, porque a escola também está aberta num horário e fecha no outro. Está tudo certo. Agora, permitam que eles façam mais parte deste processo, não é? Falta liberdade às crianças para terem liberdade. Nos falta a todos, mas substancialmente a eles. Ao longo dos diferentes níveis de ensino, as crianças têm diferentes tipos de atenção a diferentes horas do dia. Todos nós sabemos isso. Mas a escola está formatada sempre no mesmo horário, nos mesmos moldes. Então isso condiciona à partida a atenção que eu vou ter. E claro que eu, que já estou no ensino superior e que já tenho jovens com 20 anos sentados numa secretária, eu consigo olhar para eles e perceber que, ok, para este funciona muito bem nós termos esta aula, para o outro funciona outro molde. E eu tenho turmas de 30, 40, 80 alunos. É exaustivo, mas eu tenho essa capacidade de perceber que à minha frente está um grupo tão diverso e que cada um deles tem capacidades diferentes. E eles próprios, por terem tido um sistema de ensino que os encolheu dentro da caixa, têm imensas dificuldades. E lá precisam de algum tempo para, precisam, não é? E depois lá está, tu entras no sistema de somos todos iguais. E quando entramos no mercado de trabalho, vai ser difícil capacitar estes jovens para que eles pensem de forma diferente, para que eles procurem alternativas. Então, nesse cenário que tu me estavas a falar agora, para ti é tranquilo entender que és tu que estás a ter que te adaptar, porque efetivamente é aquele grupo, não é? E és tu que tens de ter estas ferramentas e esta capacidade de adaptação. Sim, eu já fiz isso numa unidade curricular em especial e não foi bem recebida por um grupo de alunos e depois também não foi bem recebida pelo meu departamento em si. Ou seja, há aqui um ajuste da unidade curricular, ela decorreu lindamente, mas aquilo que eu fiz foi deixar cair a componente mais teórica e eles leem em casa e tornámos a unidade curricular prática. Ou seja, vamos construir uma organização e vamos ver como é que ela funciona na prática. Vocês vão ser sociólogos, vocês vão trabalhar nas organizações, como é que elas se moldam e vamos criar uma organização dentro da unidade curricular. Só que isto implica trabalhar em conjunto. E também não sabem, é verdade. E tu não os educaste para trabalhar em conjunto, tu não os educaste para respeitar o espaço do outro. Se tu não respeitas o espaço do outro, quando estás numa fila do supermercado, tu não vais respeitar o espaço do outro dentro de uma sala de aula. Eu vivi na Suécia há uns bons anos atrás e já naquela altura
os idosos passavam à frente, têm prioridade nas filas. E não há questionamento. Tu vês um idoso e tu simplesmente desvias-te e a pessoa passa e tu continuas a mesma conversa que estavas a ter com a pessoa com quem estavas. Não se questiona isto. É natural, faz parte da sociedade. Eu tive a sorte de viver numa zona de aldeia, vila, e as crianças brincavam com neve. E neve não era, ok, está um bocadinho de frio, vamos brincar. Não, estavam menos 23 graus e a malta a brincar na rua. Há espaço, há liberdade. As crianças podem usufruir. Nós, pessoas, todos, em qualquer idade, estamos lá fora. Nós estamos num dos países com mais horas de luz solar e aproveitamos pouco. E as escolas são um dos espaços que menos aproveita isto. Ai, temos tanto medo que as crianças vão para a rua, vão se constipar, vão ficar doentes e agora está frio, agora está a chover. Eu vou buscar os meus filhos à escola e se estiver a chover, hoje saí de casa e eles não levaram as galochas e eu pensei, ok, logo à tarde quando eu for buscar, se calhar passo em casa e levo. Porque eles vão querer saltar nas poças. Então porquê é que a escola não se pode adaptar? Eu tenho uma resposta para isto muito, muito simples e nós já a trouxemos à discussão algumas vezes, que é a escola pode se adaptar a isto, mas tu também já referiste e vai quase sempre dar a este ponto, que é o rácio, não é? Sim. O número adulto por criança é assustador, não é? E na verdade é desumano aquilo que exige para nós conseguirmos dar essa proposta. Portanto, esse é o primeiro ponto. E o segundo é, mesmo que esse rácio existisse, é impossível fazer isto acontecer se nós não tivermos profissionais que estejam abertos e disponíveis a isto, porque dá muito trabalho. E porque as escolas não precisam só de professores e auxiliares. Precisam de muito mais. É a aldeia que tu falaste, não é? Ou seja, precisamos dos professores, dos auxiliares, precisamos dos psicólogos, precisamos de vários terapeutas. Porque não vir o terapeuta à escola? Porque não a escola ter esse... Eu tenho muita dificuldade em ver o mundo como ele é. Eu vejo sempre de forma diferente. E, portanto, para mim, eu questiono tudo. E como eu questiono tudo, às tantas, um dos meus filhos dizia, oh mãe, mas tu questionas, porque é que ainda é assim? E eu disse, pois, mas eu sou só uma filha, não é? Não depende de mim. Mas de facto faz-nos falta isto, não é? Quer dizer, há 23, 24 anos atrás, quando eu fui à psicóloga na escola para saber para que curso é que ia, havia uma psicóloga para a escola, marcava-se uma reunião e só se tinha uma reunião no ano letivo todo. Imagina hoje, não é? Quer dizer, não quero imaginar. Mas de facto, e aqui fazendo uma ponte para a crise de saúde mental que tivemos nos últimos anos, nomeadamente com o Covid e tudo mais, mas fazendo uma ponte de ligação para isto, em que nós tivemos, por exemplo, as universidades e as instituições de ensino com listas de espera de 1 ano e meio para uma consulta em casos graves, estamos a falar de casos graves, estamos a falar de jovens que, aos 18 anos, quando entram na universidade, já tentaram suicídio 5, 6, 7 vezes. E começaram muitos deles 5º ano, 6º ano, 7º ano. E, portanto, vem desta falta de espaço para se crescer, que não tem a ver só com a casa, que não tem a ver só com... Ok, hoje temos o cyberbullying, certo, tudo bem, mas então se a escola é uma casa e é uma porta aberta, tem que ser uma porta aberta para todos. Eu não posso ter a escola desfasada da sociedade. Hoje falamos muito sobre a questão da violência e da criminalidade em Lisboa e sobre a questão dos migrantes, mas nós precisamos de mudar a educação. Eu não posso querer mudar a escola sem mudar o que está para trás. Eu preciso de reeducar a nossa população. Então eu não posso apenas mudar o sistema educativo. Eu preciso mudar o sistema educativo e eu preciso de reeducar os restantes. Porquê? Porque nós somos o 4º país mais envelhecido do mundo. E, portanto, mudar só a escola não vai resolver os outros problemas. E essa é a questão. Mas reconhecemos que por algum lado... Mas por algum lado temos que começar. Eu defendo isso. Eu defendo isso, ok? Aquilo que eu quero dizer é que se calhar a escola precisa de abrir portas à sociedade. Com toda a certeza, nós aquela acreditamos mesmo que a escola tem que ser universidades séniores, se calhar não precisamos de universidades séniores, para os séniores ocuparem o tempo, precisamos de espaço para todos refletirem e trocarem ideias. Para estarem juntos, é? Para estarem juntos. Esta partilha. Aquela ideia e há pouco na visita guiada eu vi que as vossas mesas redondas, e eu particularmente acho que deveríamos manter sempre as mesas redondas em todos os níveis de ensino, porque o facto de tu estar sentada numa sala de aula, estamos todos atrás uns dos outros, tu só vês as costas dos teus colegas. Numa turma que tu tenhas 80 alunos, tu não conheces ninguém. Tu conheces o teu grupo de amigos, se conheceres, se tiveres amigos, também é outra questão, porque muitas das vezes a escola já te espartilhou de tal forma que tu já não vais ter esses amigos, mas tu estás sentado numa sala com 80 pessoas e tu conheces a pessoa se calhar que está ao teu lado, porque é a pessoa que se senta sempre ali, mas tu não sabes quem está à tua frente, tu não interages.
E quando eu ponho os alunos a ter uma aula sentados no chão, em círculo, é muito desconfortável. Porque eles não sabem interagir uns com os outros. Eles não foram educados, eles não tiveram possibilidade para interagir uns com os outros. Há pouco, na nossa visita guiada, eu vi-os a interagir. E é muito simples como esta interação que eles começam nas primeiras idades, nós vamos tirando. E nunca ninguém se questiona isso. Nunca ninguém, ou quer dizer, hoje em dia, felizmente, como é o vosso caso, há quem se questione. Certo. Mas 90% da população ou mais não se questiona. E, portanto, se tu não questionas isto, os pais acabam por se... Eu não quero usar esta expressão, porque acho que acomodar é uma péssima expressão, mas, na verdade, acabas por ir de encontro àquilo que são as respostas. As pessoas não têm tempo para pensar nisto. E a palavra que usaste há pouco também se aplica muito a este desconforto, não é? Estamos a falar dos filhos deles, há medo, há desconforto, há ansiedades por trás disto, ou seja, eles precisam daquilo que, apesar de não ser aquilo em que eles podem rever, Sim. está feito, está aprovado, funcionou. Bem ou mal, eles estão aqui, é sempre essa a expressão. Bem ou mal, eu estou aqui. Tu estás aqui, estamos cá todos. Portanto, de uma maneira ou de outra... Não, então, eu entendo. Eu entendo perfeitamente o teu ponto de vista. Aquilo que eu te estou a dizer é aquilo que os traz, que é... É novo. Sim. Eu até acho porreiro, eu até reconheço, mas para mim ainda não. Dá-me um tempinho. Eu tenho quem me diga, nós vamos acompanhando o projeto e vamos vendo como é que cresce. É legítimo. Agora, Sim. é por aqui. Não há qualquer dúvida para nós de que é por aqui. E pegando um bocadinho nisto e colocando aqui mais uma questão. Descreveste que é possível gostar das aulas além do interesse da nota final. Nós acreditamos muito nisto, mesmo. Mas afinal as notas são mais um rótulo que nos condiciona. São. Em qualquer idade. Portanto, isto começa, a pressão do começa teste cedo, desde não é? o primeiro ano. Eu, na escola primária, vou dar um exemplo pessoal. Eu, na escola primária, tinha dificuldade em subtrair. Aliás, eu tenho 40 anos e continuo a não subtrair. Os meus filhos sabem subtrair muito melhor que eu. E na primeira avaliação que todos nós recebíamos, aquela folhinha A4 muito bonita, em que os professores diziam que passa para a fase seguinte, a minha professora de escola primária escreveu razoável, mas muito má na matemática. E isto condicionou-me durante anos. Aliás, eu fui para Humanidades por causa deste comentário. Por ela me ter dito que eu ia ser muito má em matemática porque eu não sabia subtrair. De facto, eu se calhar não fui feita para a matemática. É um facto. Mas tu tens um professor que escreve isto e que faz esta observação, vai condicionar-te. Vai condicionar-te de tal forma que tu vais absorver aquilo. Não tem a ver só com o que tu ouves em casa, tem a ver com aquilo que tu tens na escola. Não é? E a nota condiciona-te sempre. Por exemplo, vamos imaginar que tu até és uma boa aluna, agora estavas no ensino superior, vas a fazer uma licenciatura, e que tu até és uma aluna que tem uma média de 14. É uma aluna razoável. Certo. Mas que há uma disciplina qualquer que tu adoraste aquela disciplina, tu empenhaste e o professor deu-te um 19. O que é que te pesou mais? Tu teres gostado daquela disciplina ou teres tido 19? Com toda a certeza, foi porque eu gostei da disciplina que eu tive 19. Pronto. Foi porque eu me interessei, foi porque o professor me cativou, foi porque a temática... Há vários fatores, mas é isso que releva. Mas depois, no teu perfil, se tu fizeres uma candidatura a um emprego com aquele teu resultado, o que vai sobressair é, ela teve um 19 aqui. Uhum. Mas imagina, fazes a mesma disciplina, tu adoraste ter aquela disciplina, é a disciplina que tu mais gostaste, mas o professor deu-te um 10. E agora? O que é que muda para ti? Será que muda alguma coisa? Na verdade muda. Porquê? Não, para mim, certo, o impacto vai mudar. Vai ter um impacto na tua nota final. Vai ter um impacto na minha média, vai ter um impacto dependendo da relevância que aquilo pode ter em alguma Mas dependendo da pessoa que está a olhar para aquela nota, a observar, tu podes ter o aluno que pensa, ok, tudo bem, pronto, eu adorei a disciplina, mas o prof até nem gosta muito de mim, e se calhar eu sei que não estudei muito bem na frequência ou no trabalho, ok, está certo. Mas podes ter o outro aluno que diz, não, eu gostei mesmo disto. E geralmente são os alunos que gostam mesmo muito daquela disciplina, que gostam muito daquela matéria, que se calhar até tiveram 17 ou 18, mas dizem, olha, eu gostava de fazer melhoria de nota. E isso não tem a ver com ter mais um valor. Isso tem a ver com o facto de eu quero aprender mais nesta unidade curricular, eu quero aprender mais sobre esta matéria. E claro que condiciona a nota que tu tens, e claro que tu entras dentro de uma sala de aula
e és condicionado, pela forma como te comportas, pela forma como entras dentro da sala, se chegaste ou não atrasado, pela forma como te vestes, como te penteias ou como não te penteias. E não deveria condicionar, porque eu ainda não entrei no mercado de trabalho e cabe-nos a nós, que estamos no ensino, capacitar os jovens e as pessoas para perceberem que todos nós podemos ter condições, características que nos diferenciam. E isso vai tornar-nos melhores profissionais. Um jovem que chega ao final de uma licenciatura que tem uma média de 14 pode estar muito mais bem preparado do que chegou ao final do curso com média de 18. Porquê? Porque se calhar o que chegou ao final do curso com média de 18 é aquele jovem típico que empinou a matéria, teve ali, marrou e teve boas notas em todas as disciplinas e que chegou ao final do curso e que não se lembra daquilo que aprendeu. Então onde é que tu achas que isto vai poder depois ser diferenciador? Pegando agora neste último exemplo dos jovens, um muito mais motivado de 14, que teve 14, né? E o de 18 que possivelmente, e pela descrição, poderá ter até aqui questões do ponto de vista sociais, né? mais comprometedoras. Olha, na verdade, tu tens... Hoje em dia nós regemos-nos muito para aquela questão dos testes psicotécnicos e testes para tudo e mais alguma coisa. Eu sou suspeita porque chumbei num, há pouco tempo, da avaliação psicológica e vou usar o meu exemplo. Eu faço sempre nas minhas aulas os meus exemplos, porque os jovens precisam de exemplos reais e não dos exemplos que vêm só nos livros de realidades que eles não conhecem. E quando eu reprovei nesta avaliação psicológica, mexeu de certa forma comigo, no sentido em que, mas onde é que eu falhei? E até porque foi num grupo grande, chumbaram 2 pessoas, eu e outra. E a minha reação, depois de perceber e desconstruir, foi: ok, isto era para um trabalho técnico, porque estás sentada a uma secretária a trabalhar os dados do INE. Tu nunca ias passar nisto. E está tudo bem. Mas isso sou eu, já tenho 40 anos, tenho resiliência e entendimento para perceber. Imagina um jovem que se candidatou já 30 vezes a vagas de emprego e que nunca entra, que chumba sempre. Se calhar aquilo que nós precisamos nas escolas e no ensino é capacitar os jovens para irem para as áreas em que eles são efetivamente bons. E nós não fazemos isso. Não, até é um exemplo que nós costumamos aqui comentar com alguma frequência, que é, vamos assumir aqui um cenário em que efetivamente não temos uma família com particulares possibilidades de investimento nesta questão, que é um jovem que tem umas notas mais... ser razoáveis a português ou tem um bocadinho mais de dificuldade, mas é um craque em xadrez. Sim. O dinheiro que nós podemos investir, e que só vamos poder investir aquele bolo, não é? Nós vamos investir numa explicação para a disciplina que ele não tem. Não. Então, um rendimento que nós consideramos adequado, ao invés de se calhar investirmos em alguém que o potencie naquilo em que está a ser fantástico. Sim. Não é assim que nós funcionamos, não é? Principalmente se estivermos a falar de matemática e afins, não é? Portanto, é exatamente esta a realidade, que é aquilo, nós temos que ser todos medianos. Sim, temos de estar todos medianos. Temos de estar todos ali na no verdade médio, não é? E na verdade não nos potenciam. Nós aqui acreditamos mesmo neste... E aquilo que nós procuramos mesmo desenvolver é, primeiro, e isto aqui acho que vai sumarizar muito daquilo da nossa conversa, que é preciso que exista disponibilidade, tempo, vontade para criar e que seja sustentada a relação que nós criamos com estas crianças, com estes jovens. E isto exige muito já de quem cá está, não é? É mesmo esta disponibilidade, ela é física, ela é mental, ela é a disponibilidade de acolher uma criança, é a disponibilidade de acolher a família também. Portanto, isto tem que estar a existir para que a relação depois possa ser estabelecida, para que nós possamos efetivamente acompanhar este crescimento, um desenvolvimento também cognitivo, a aprendizagem também do que é curricular e não curricular. E ao acompanhá-los, esta relação, ao estar estabelecida, eu vou conseguir perceber aquilo em que tu és bom e aquilo em que tu podes gostar, porque também podem ser coisas que se dissociam, não é? E a partir disso nós vamos poder potenciar-te, porque estamos a trabalhar num todo. E além de potenciares, estás a capacitar e a conduzir as pessoas a irem para áreas onde possivelmente elas vão ser muito mais felizes. Felizes, é isso, em última instância nós vamos terminar sempre nisto. Em última instância é isso, não é? Ou seja, de facto, se tu pensares, eu acho que todos passamos por isso, não é? Há aquela fase de, ok, nós íamos para o colégio ou para a creche, ou então tínhamos uma ama, íamos e ficávamos felizes, aproveitávamos o tempo e depois começámos a ter regras. E a partir do momento que começámos a ter regras nas escolas e elas estão tão formatadas a que tu tens que estar aqui X horas sentada a aprender isto. Ok, mas agora a minha cabeça estava... Noutro sítio, claro. Olha, um exemplo muito simples. Eu tive uma jovem estudante que tem perturbação obsessiva compulsiva.
E eu sei que ela, quando está sentada em sala de aula, ela não consegue tomar atenção. Ela, a cada 5 minutos ela saía a fumar. E há um dia que ela chega, traz aquelas coisas, os cadernos de sopas de letras, e começou a fazer. Eu olhei para ela, ela arrumou. Mas eu olhei, não foi reprovar, foi, ok, está tudo bem. Ela deixou de trazer. E eu comprei um. Levei para a aula e dei-lhe. Ela nunca mais faltou a nenhuma aula. Porquê? Porque eu percebi que para aquela jovem, aquilo funciona como foco. Ela está focada a fazer aquilo, mas ela está-me a ouvir e está interessada naquilo que eu estou a dizer. Muito mais do que se ela não tiver nada para focar a sua cabeça. Estamos a falar do ensino superior, não estou a falar nos anos anteriores. Portanto, existem mecanismos, existem forma para tu adaptares e capacitar as crianças. E é como tu dizes, não é? Quer dizer, se eu tenho um jovem que se calhar é menos bom em português, mas que é excelente em xadrez, então vamos lá para o xadrez. Vamos potenciar. Vamos potenciar, vamos criar, vamos dar suporte para que ele seja um jovem adulto, interessado, disponível e que siga algo que seja do seu interesse. Que possa ser efetivamente feliz, não é? Sim. Pronto, acho que para algumas pessoas essa parte do ser feliz. Pronto. O que interessa é ganhar dinheiro e pronto. Se estiveres aqui que me descreveres, porque acredito que seja nisto em que tu acreditas, né? Passa a redundância, que é, nós podemos dar ferramentas às crianças e aos jovens para que sejam, para que se desenvolvam enquanto adultos mais preparados para esta montanha-russa da vida, certo? Que ferramentas é que lhes podemos dar? Olha, a primeira era que, e é uma pergunta tramada, porque eu sou mãe e sou professora, a primeira era que não existisse esta barreira que bloqueia os pais e a escola nas relações. Para mim, eu acho que essa era fundamental. Porquê? Porque existe uma desresponsabilização. Da mesma maneira que nós, adultos, nos desresponsabilizamos com o aparecimento das redes sociais. Isso é responsabilidade das redes sociais. Isso é porque eles usam muito telemóvel. Quer dizer, nós também estamos aí, não é? E não é responsabilidade das redes sociais, é responsabilidade dos adultos e de toda uma sociedade que embarcou num barco que não sabia muito bem para onde é que ia. E, para mim, isso era algo fundamental. Depois, adaptar o ensino às crianças e não as crianças ao ensino. E acho que o vosso projeto, para mim, que o segue atentamente e que defende que ele deveria estar em todos os níveis de ensino. Aliás, no ensino superior, nós não temos isso em Portugal, mas tens muitos países da Europa, estou-me a lembrar do caso da Alemanha, onde, por exemplo, tu quando chegas ao ensino superior, tu podes compor o teu perfil. Tu tens interesse em matemática e tens interesse em história. Ok, então a minha licenciatura vai ser em matemática e em história. Nós não temos isso, não é? Ainda, pronto. Tens muitas opções, mas ainda não temos isso. Eu acho que isso seria de facto uma mais-valia. Portanto, adaptar o ensino ao estudante e não ao contrário. Aquilo que nós vemos naquela pessoa enquanto pessoa e não em futuro profissional. Porque eu licenciei-me em Sociologia, mestrei-me em Modelação Estatística e Análise de Dados e depois em Demografia, fiz um doutoramento em Sociologia, durante muito tempo não queria ser socióloga e depois de repente entrei no sítio certo, na turma certa e percebi, ok, tu és socióloga. Às vezes precisamos do momento e os jovens não têm tempo para isso, não é? Lá está, voltamos às questões iniciais da falta de tempo. Terceira mudança, tempo para aprender. Nós não temos tempo para aprender. Nós temos tempo para ler, despejar a matéria e passar para a próxima. Ler, despejar a matéria e passar para a próxima. Não há tempo para aprender e apreender. É porque aprender nem é isso, não é? Aprender nem é ouvir. Ouvir Sim. é uma coisa, decorar é outra, aprender é uma bem diferente. Sim. E falta-nos este gosto por aprender, não é? Falta-nos o gosto por aprender e o tempo para aprender. Porque nós queremos o resultado, o objetivo, não é? Era aquilo que tu dizias há pouco. Em setembro começa um novo ano escolar, um novo ano letivo e as crianças vão ter o mesmo horário, a mesma carga, as mesmas... Há um programa que tem que ser cumprido à risca. E o foco é esse, o foco não é o processo, Sim. O foco não são os miúdos, o foco não é a relação, não é as relações entre eles, entre o grupo, entre tudo e entre as dinâmicas que podem surgir ao longo do ano. O foco é aquilo. E não devia ser. E não devia de ser. Aliás, tu podes ter um aluno que cumpriu o programa excelentemente, que é um brilhante aluno, mas que é uma nulidade em relações interpessoais. Então onde é que está o papel da escola? Não é? No outro dia alguém dizia que sim, mas cabe aos professores ensinar a matéria. Nós não temos que os capacitar para as emoções e se cabe aos pais e a sociedade dá um apoio.
na verdade nós somos um todo. Deveríamos Não é? mesmo atuar como um todo, reconhecer-nos como um todo. É preciso que alguém dê efetivamente este primeiro passo, nós reconhecemos-nos enquanto escola para esse papel, para conseguirmos agregar e trazer. Os pais são bem-vindos em qualquer hora, naturalmente há uma sensibilidade para algum tipo de perturbação nesse sentido, de coisas a fluir, mudanças que podem acontecer com algumas presenças, mas efetivamente a premissa é esta abertura que existe, não é? Uma abertura de tudo, para o diálogo, para estar, e acreditamos mesmo que a educação deve passar por aí, desde as primeiras idades até... E a educação deve passar por aí, em todas as idades, em todos os níveis de ensino, e a educação deve ser menos urgente, porque eu sinto que se não cumprirmos o programa vai morrer uma foca no Ártico. Do ponto de vista curricular. Do ponto de vista curricular, que é, se não cumprirmos o programa vai morrer uma foca no Ártico, ou vai morrer um urso polar, e isto causa uma ansiedade tal ao professor e ao estudante. E às famílias que também colocam estes tonos. Sim. Que de facto é muito difícil que exista esta relação. E as relações vieram-se a perder. Nós temos falado muito sobre, felizmente os meus filhos ainda não estão na escola e portanto não foram apanhados por isto, não é? Mas todos passámos agora, pelo menos, nem que seja pelas notícias, para aquela questão das greves frequentes às sextas-feiras e de como os pais foram prejudicados. E na verdade, então e as crianças? Dizia-me alguém que uma aluna minha... É isso mesmo, e as crianças? Sim, e as crianças. É o foco, deveria ser. Sim. Eu acho que é mais isso, deveria ser. Houve alguém que me disse uma frase que eu acho que é particularmente interessante, que é: a escola acaba por ser um recurso para os pais preguiçosos. Isto fez-me pensar... As primeiras idades é uma coisa comum, ser comentado, mas é igualmente triste. Sim. Gostava só que terminássemos a conversa assim com um up e não assim com este espírito tão mais em baixo, mas é muito por aqui. Foi uma conversa muito agradável. Quero muito agradecer-te e parabenizar-te pelo trabalho que tens feito. Sorte de quem te acompanha nesta fase da vida em que escolheu, e é isso, e é já numa fase em que a sociedade já parte do pressuposto em que tu podes escolher, ainda que possas não ter as ferramentas para depois gerir esta liberdade que te passa a ser dada, e que se pode cruzar contigo e pelo menos, ainda que nesta parte aqui mais final do percurso deles académico, que possam ter a possibilidade de com certeza serem melhores, porque eu acho que é isto que nós fazemos para quem passa na nossa vida, e quem vai tendo este impacto, nomeadamente este impacto escolar, é de que se melhora, seja pela partilha, seja pela reflexão que advém das relações que nós vamos estabelecendo, é sempre para melhor. Pelo menos esta conversa foi isso que teve, foi o efeito que teve para mim, e quero muito agradecer-te por isso. Obrigado eu pelo convite, e dizer-vos que de facto a vossa premissa de respeito e liberdade pelo outro, que me ficou daquilo que eu observo nesta pequena aldeia ou vila, é fundamental, e precisamos de elevar para uma escola mais focada nos estudantes e menos no ego dos professores e do Ministério e afins. É nisso em que acreditamos. Obrigada, e nós vemos na nossa próxima conversa.